Voltamos do nosso intervalo e agora o professor Cirto vai mostrar para a gente alguns desvios posturais, o que acontece na postura do idoso e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Posso mostrar em mim mesmo? É mais fácil? Ou você prefere que fale com o seu Ney? Vai com o seu Ney? Seu Ney, por favor. Tudo bem? Tudo bem. Vou pedir ao seu Ney para ficar de lado. Comum no idoso. A cabeça anteriorizada. Ela vai para frente. O ombro faz uma rotação, criando um aumento da cifose torácica, que é a corcunda, popularmente chamando. Essa região lombar, que faz a curvatura para a região glútea, para o bumbum, ela desaparece. Joga o seu quadril para frente, por favor. Quando ele joga o quadril para frente, ele vai flexionar o joelho. O que vai acontecer nessa postura? A caixa torácica, o peito, diminui de volume e vai dificultar a respiração dele, aumenta a protusão abdominal. Isso vai fazer com que a sua digestão fique prejudicada, a sua defecação, a sua micção também fiquem prejudicadas. Há uma sobrecarga no joelho, o joelho começa a causar dores e a sua visão fica também alterada e a audição concomitantemente por causa da postura da cabeça. O fluxo de sangue para a cabeça acaba diminuindo por causa dessa anteriorização da cabeça. Isso vai levar a tonturas, enjoos, vertigens, que muitas das vezes a causa é simplesmente a melhoria da postura desse idoso, que é o que eu falei da E como que a gente vai fazer essa melhoria dessa postura? Primeiro, a conscientização postural, né? Ele tem que se conscientizar que é importante ele ficar assim. Ele acerta a cabeça, normal. Ele vai rotacionar o ombro para trás. Ele não vai puxar o ombro para trás, ele vai rodar o ombro, fazer esse movimento aqui. Vai contrair o abdômen, claro que dentro de um limitezinho, contrair o abdômen. E automaticamente o corpo dele vai se elevando. Porque já existe um instinto de nascença de nós ficarmos eretos, né? O estímulo para nos fazer ficar ereto é muito maior do que nos fazer ficar curvado. Então nós não fomos feitos para ficar curvado. Uma vez esse estímulo sendo ativado, o corpo começa a se endireitar. E ele vai conseguir manter isso através da musculação, dos exercícios aeróbicos e da ginástica. Mas, em primeiro lugar, ele se conscientizar que ele está fazendo aquilo com o corpo dele, né? Que ele pode melhorar, ele por si só já pode ir em casa, quem está até vendo esse programa, né? E que sabe que está fazendo isso com o corpo, já pode começar a rotacionar o seu ombro para trás, encaixar, né? Virar o ombro, contrair o abdômen, levantar a cabeça, que já, só nisso aí você já vai estar se ajudando. E procurar um professor de educação física, né? O profissional da educação física ele tem que ser registrado, procurar ver isso, pelo Conselho Regional de Educação Física, que é o órgão que habilita o profissional de educação física ao exercício legal da profissão. Ele tem que estar habilitado a trabalhar. Então, quando se procura uma academia, tem que se buscar se aquele profissional ele é habilitado. É constrangedor? Não. É necessário. O idoso pode tudo, mas a gente tem que tomar o cuidado para que esse tudo não seja excessivo. Ele pode fazer em casa? Ele pode fazer em casa, mas o ideal é que ele tenha um profissional de educação física, como também não automedicar-se, procurar um médico para se medicar. A consciência corporal começa por aí, e depois o professor de educação física é o essencial para poder ajudá-lo, mesmo porque se não for um profissional, pode colocar pesos a mais que o paciente não aguente, né, que possa prejudicá-lo ao invés de ajudá-lo. Tá certo? Vai sobrecarregar as articulações, considerando que já existe um desgaste pelo tempo, né? Como um carro, né? Um carro muito tempo usado sem manutenção acaba dando problema. O corpo humano é mais ou menos assim. Um corpo humano sem manutenção acaba dando problemas. Então, trabalhos de alongamento, trabalhos respiratórios, consciência corporal, tudo isso junto vão agregar valores que vai melhorar a qualidade de vida, que é o principal, né? Para o idoso, a qualidade de vida. Eu queria que o senhor mostrasse para a gente alguns exercícios que podem ser feitos para melhorar assim, a musculatura, para aumentar essa capacidade do paciente, dele ter autonomia para levantar, para sentar, para andar melhor, né? Posso mostrar sim, é importante até, né? Mostrar, porque falar, às vezes a gente não consegue atingir o visual da pessoa. Alguns cuidados eu procuro tomar como profissional, estou colocando a mim como referência, né? Não é uma regra, mas eu acho que é o ideal pela experiência que eu tenho. Os pesos devem ser pesos livres, como por exemplo, com licença, esses pesos aqui, ó, são pesos livres.
Sempre colocar os pesos de cores diferentes, com a marcação. Esse aqui tem 3 kg, esse aqui tem 1 kg, porque muitas vezes o idoso, ele vai pela cor. Então ele já sabe que o vermelhinho tem 1 kg aqui nesse caso, esse azulzinho tem 3 kg. E depois existe um outro fator também. Você coloca um peso com uma cor igual ao do fundo de parede, ele pode não perceber. Então é importante que você mostre as cores, então ele vê e sabe a cor. De repente essa etiquetazinha cai, com o tempo solta, mas ele sabe que esse aqui são 3 kg, esse aqui é 1 kg. Sempre trabalhar com peso livre. Por que isso? Porque nós temos velocidades de movimento, nós temos velocidades diferentes de movimento para a nossa força muscular. Se você trabalhar com uma barra fixa, uma barra comprida aqui, o que vai acontecer? Ele pode, sem querer, jogar o peso mais para um lado do que para o outro. E você não vai perceber isso. E de repente ele também não vai perceber. Então ele vai tomar outra postura para poder segurar esta barra. Para compensar. Para compensar. Então, evitar esse tipo de peso. Porque além da carga que vai ser colocada, tem a carga, né, daqui que ele vai ter que segurar. Existe outro fator. Segurar isso aqui durante muito tempo, de maneira forte, pode acarretar um aumento de pressão arterial. E é muito comum com o idoso ter o quê? Aumento do colesterol, diabetes tipo 2, hipertensão. Então a gente deve evitar esses fatores. Então eu sempre trabalho com pesos diferentes. Vou pedir ao senhor para fazer um movimento, que nós chamamos isso aqui de rosca bíceps. Normalmente eu peço que ele coloque um pé na frente do outro, coloque um pé na frente do outro, mais afastado um pouco. Largura dos ombros, abre um pouquinho mais, por favor, esse lado aqui. Por que eu peço isso aqui? Para dar equilíbrio a ele. Às vezes o peso é muito elevado, ele com o pé paralelo, ele joga o corpo para trás. Aqui ele já equilibra. Quando pesa 1 quilograma, 2 kg, 3 kg, não tem necessidade disso. Mas se eu colocasse um peso maior, eu colocaria um pé na frente do outro. E tomaria o cuidado para que o quadril dele não estivesse torto, vamos colocar assim, coloquialmente, acertasse o quadril dele. É a famosa conscientização corporal, de preferência de frente para um espelho. Só quem orienta é o profissional, não é o espelho. Monitorando sempre os ombros, que têm que estar alinhados, a cabeça alinhada, a postura correta, o ombro rotacionado para trás e o joelho um pouco flexionado. Pouca coisa. E ele poderia fazer o movimento. Então, por favor, senhor, faz o movimento. A descida e a subida, elas têm que ser controladas. Como se trata de uma pessoa nova, atlética, ele pode fazer a descida mais lenta e a subida mais rápida. O idoso, nós fazemos ao contrário. Nós fazemos a subida mais lenta, que eu quero ganho de massa muscular, e a descida mais rápida. Por quê? Para evitar sobrecarga nas articulações que vão sustentar o movimento. Perfeito? Perfeitíssimo. Por favor. Obrigado. Para musculatura, para Membro inferior. membro inferior, para Vamos começar pelo agachamento. Utiliza-se sempre uma bola. Essa bola tem que ser compatível com a estatura do nosso idoso. Só um minutinho aqui. Eu queria chamar o Armando para ele dar uma ajudadinha para segurar a bola. O Armando, ele cedeu a academia para a gente poder fazer essa conversinha aqui hoje, né? E cedeu os aparelhos dele, né? Da World Gym, né? Armando World Gym. E ele está ajudando a gente, então eu queria agradecer também a ele, né? E eu vou te pedir para você segurar a bola para a gente. Por favor. Tony, vou pedir ao senhor para ficar um trabalho de agachamento. O agachamento para o idoso é o ato de sentar e levantar. É fundamental isso, porque ele levanta e senta o dia inteiro, né? E habituar a não se apoiar em nada para levantar e sentar. Tentar levantar e sentar somente com a musculatura de membro inferior. Então, coloca-se o idoso primeiro testando o posicionamento dele, segurando de preferência, com licença, por favor, segurando de preferência as mãos dele. Você também com o pé na frente e um pé atrás, você segura em mim, senhor Armando, aqui na minha mão. Isso. O senhor senta devagar, vai sentando devagar. Pronto. Repare, ele está na beirada da bola, vai dar insegurança. Ele vai ter que subir um pouco mais. Vai um pouquinho mais para trás, senhor Armando, por favor. Sonei. Não, um pouquinho mais para trás, dá um passo para trás, Sonei. Isso. Agora, procura sentar, por favor. Aqui. O joelho deve ser evitado a passar na ponta dos pés. Pronto.
Continuo ajudando ele a subir. Sobe, por favor. Vou conscientizar o corpo dele. Isso. Senta novamente. Sobe. Senta de novo. Já tiro a mão dele. Fico para protegê-lo. Sobe, por favor, agora, Sandei. E senta de novo, por favor. E assim é feito o exercício. Cuidado. A segurança do idoso é fundamental. Quando eu coloco a mão, eu dou uma ajuda a ele e conscientizo puxando a mão dele para a posição do tronco. Então, senta, por favor. Ó, eu travei aqui e segurei. Vem agora. Eu puxei e levantei. Essa é a mecânica do sentar e levantar. Faz agora, por favor, novamente. Ó, suspende. Ele automaticamente condiciona esse movimento. Podemos fazer a cadeira adutora. Vamos lá. Por favor. Aqui. Para ele fazer sem carga. Vou solicitar que ele faça um movimento. Vou verificar a postura dele, se ele está corretamente sentado. Como é que ele está corretamente sentado? Quando todas as costas dele estão encostadas no encosto do banco. E a região glútea dele está encostada também no encosto do banco. Ali ele está sentado posturalmente. Acerta a cabeça dele. Peço para que ele respire normalmente, nunca bloqueie a respiração. A respiração tem que ser constante, normal. Peço para ele inspirar, inspira. Expira, inspira, expira, para eu saber o ritmo respiratório dele e de repente não fazer com que ele respire mais ofegantemente. Eu já sei qual é o ritmo dele, então sei se ele está respirando pouco ou menos, se está bloqueando, com o aumento do volume da caixa torácica dele e pelo ritmo que eu vou colocar a mão aqui. De preferência, sempre verificar a frequência cardíaca e a pressão arterial. O idoso é um paciente, é um cliente especial, é um aluno especial. Então, eu não posso permitir que ele faça os movimentos, muitos movimentos com esforço, sem fazer uma avaliação da frequência cardíaca e da pressão arterial, para ver até a evolução disso durante o treinamento. Às vezes ele pode chegar aqui cansado, ofegante, um pouco mais deprimido por causa de um remédio. Eu tenho que saber quais são os índices de frequência cardíaca e pressão arterial. Vou olhar agora se os pés dele estão bem colocados. Vou pedir para ele fazer o movimento, encosta aqui, por favor, o movimento de abdução e adução. Ó. Ele vai abrir, isso, vai retornar. Reparei, ó, o movimento dele foi perfeito. Continua, por favor, mais uma vez. O movimento dele foi perfeito, cadeira abdutora, está abrindo, está fechando. Sempre tomando cuidado daquele retorno nosso aqui ser um pouquinho mais lento do que a ida. Parou. Vou pedir agora ao professor Armando para colocar um novo nível. Ele colocou na primeira placa, né? Vou pedir novamente, são 5 quilogramas. Pedi para ele fazer novamente o movimento, ele faz. E eu já reparei que ele faz 2 tempos nessa coxa esquerda dele. Eu vou até pedir para o rapaz para aproximar aqui, pode ser, por favor? Faz o movimento, eu vou verificar que ele vai fazer o movimento em 2 tempos, ele trava aquele movimento. Significa dizer que esta carga de 5 kg para ele é muito grande. Então ele tem que trabalhar ainda com ela praticamente zerada, sem placa, até que esse movimento seja muito bem elaborado, para depois passar para 5 kg. E vou aumentando gradativamente, dentro daquele fator de predição. Então ele, por exemplo, por essa limitação, vai trabalhar um mês e meio, um mês e meio, até 2 meses, enquanto ele fizer. Aí vou aumentando o quê? Eu vou aumentando as repetições e as séries. Então aqui ele só fez 3 movimentos. Eu peço para ele fazer, de repente, aqui, vamos colocar aí 6 séries lentas ou 8 séries lentas com 10 repetições, 12 repetições. E vou sempre mensurando isso. É fundamental mensurar. Eu não posso passar de uma etapa para outra sem ter essa mensuração que deve ser registrada. A quantidade de séries para os idosos são maiores? Não, a quantidade de séries são menores. Né? Hoje a gente trabalha... 12 séries, eu falei, cara... porque dependendo do que nós vamos trabalhar. Para a resistência muscular localizada é um valor, para a potência muscular é um outro valor, é menor até, porque potência muscular é força com velocidade, e para o idoso esse valor tem que ser diminuído por causa de uma série de problemas, inclusive fadiga, e quando é um trabalho de força dinâmica, aí a gente aumenta um pouco mais a carga. Perfeito? Então, eu vou trabalhar não com a carga, mas com as repetições e com as séries. Por quê? Porque o que eu quero fazer é condicioná-lo a um movimento correto. Ele não precisa de força no momento, ele precisa de coordenação. Depois que ele coordenar, começa a trabalhar a força. Trabalha a força. Porque se eu trabalhar com força sem a coordenação, eu vou levar uma lesão, vou levar uma limitação, vou levar ao medo. E não é. Isso aqui é um trabalho para dar a ele
qualidade de vida, eu repito toda hora, né, a qualidade de vida, porque é o fundamental. Ele não quer hipertrofia. O trabalho dele é melhorar as condições gerais dele como um ser humano. Perfeito? Mais alguma coisa que possa demonstrar? Ou Podemos tá demonstrar legal? qualquer tipo de aparelho, né? Isso aí não tem problema. Posso... Vamos fazer aqui, por favor, a cadeira extensora? A gente... Tira toda a placa, a cadeira extensora. Vou pedir novamente para a Cianeide sentar, por gentileza. Preocupação número 1, né? Olhar a postura dele sentada, tem que estar totalmente encostado. Nessa cadeira há uma tendência da cabeça anteriorizar, não, porque a gente fazer isso aqui, não posso permitir, não precisa chegar um pouco para trás, por favor, assim, postura normal, acerto o ombro dele, rotaciono o ombro dele, peço para ele segurar aqui, e vou pedir para que ele faça um movimento sem carga nenhuma, faz um movimento, observo os 2 joelhos, retorna, não deixo manter muito tempo em cima, segue mais uma vez, retorna, volta. Vou pedir agora, por favor, o professor Armando, para colocar ali mais uma placa. Traz normal aqui. E vou novamente observar o movimento, por favor. Volta. Novamente. Volta. Já é um movimento bem feito por ele. Retorna. Por favor, pode colocar outra placa. Quantos quilogramas já foram colocados? Armando, quantos quilogramas? 15 quilogramas. Por favor, faz novamente o movimento. Pronto. Reparei o seguinte, ó. Ele levantou o quadril quando fez o movimento. Volta tudo, relaxa todo. Faz novamente o movimento, o quadril dele levantando. Ou seja, 15 para ele está alto. Armando, por favor, tira essa placa e deixa só em 2 placas. 10. Faz o movimento. Repara aqui, ó. O quadril dele está mexendo. Mas então, não está levantando. Não está levantando. O quadril está mexendo para dar musculatura, né? Tem um músculo que faz esse movimento, ele se insere aqui em cima, então puxa o quadril. Mas ele não está levantando. Então ele poderia fazer com os 10 quilogramas, mas levaria um tempo maior, pode parar por favor, até atrás, um tempo maior com esse exercício, para exatamente ele começar a controlar esse movimento aqui, dele aqui. Certo? Então, são aí 3 exercícios básicos, simples, né? Isso aqui serve para subir no ônibus, a pessoa sobe no ônibus, né? Você sempre faz, levanta o pé, está sentado, essas coisas todas. Você tem step? Só um minutinho para... Vou pedir o Cianeide, por favor, para vir aqui. Um outro exercício simples de ser feito é o step, querendo a escada. Não, fica de lado aí. Vem para aqui, por favor. Vou pedir para ele subir. Aqui tem que tomar certas posturas. Não, volta aqui. Você tem que explicar a ele que ele tem que colocar o pé todo aqui em cima, e não pode colocar a ponta do pé, porque ele pode cair para trás. A postura dele, mais uma vez, desculpa passar pela frente, eu tenho que acertar o ombro dele, acertar a cabeça dele, explicar que ele vai subir com o pé todo, como se fosse uma escada. Pode olhar para baixo, sobe, o pé todo, subiu, desce, sobe novamente, desce. Agora vamos alternar. Agora você vai subir com este membro e vai descer com o outro. E o que eu vou observar aqui? O joelho. Se o joelho dele não está indo para frente. Se o joelho dele estiver encostando no outro, vou pedir até para mudar a posição da câmera, pode ser, por favor, para focar o joelho dele. Sobe, por favor. Se o joelho dele estiver juntando um com o outro, eu, por favor, vou orientar que quando ele suba, ele coloque o pé um pouquinho mais para o lado. Coloca o pé aberto, mais aberto, abrindo, com licença. Vai, sobe agora, por favor. Desce. É mais confortável? É mais confortável. Perfeito? A segurança dele. Eu fico desse lado, ou eu fico atrás, ou eu fico na frente. Eu não posso deixá-lo fazer sozinho e me afastar dele. Até porque questões oftalmológicas, um astigmatismo, ele pode confundir, né, a altura e cair, pisar errado e cair. Então eu estou sempre próximo a ele, por isso que é um trabalho individualizado. A partir do momento que eu confio no movimento que ele está fazendo e vejo que ele faz bem, ele domina o seu movimento, aí até posso me tranquilizar um pouco mais, me afastar e deixar que ele adquira essa autonomia sozinho, mas sempre vigilante. Bom, eu acho que a gente
com essa aula que a gente teve aqui, né, porque não foi nem uma entrevista, foi uma aula, né, nós podemos terminar dizendo que a qualidade de vida do idoso só depende do próprio idoso se conscientizar, da família poder também levar o paciente, o aluno para a academia, porque, como o senhor falou, o seu amigo levou a mãe para um grupo de terceira idade e mudou a vida dela. Mudou a vida dela. Né? Então, o idoso ele tem toda uma possibilidade de ter uma vida sensacional. É só querer a família, o idoso, né? Eu queria agradecer ao Armando, mais uma vez, agradecer ao doutor Cláudio, o professor Cláudio, por ter dado essa aula para a gente aqui, né? Muito obrigada, né? Não tem nem como falar, né? Te agradecer. Então, um beijo no senhor. Obrigado. Obrigada por tudo, Armando. Muito obrigado. Gente, vou esperar vocês na próxima entrevista e vai estar aqui embaixo, né, todos, o que vocês podem acessar, as perguntas que vocês quiserem fazer. Qualquer coisa até envio para o doutor Cláudio Cirto. Professor Cláudio Cirto. É mania de lidar com o médico, né? Não tem problema. Então, eu acho que ele responderia. Qualquer coisa, o Armando também ajuda a gente. Tá bom? Obrigada e até mais.